gostaria de fazer uma oração para que nós pudéssemos iniciar essa nossa aula de hoje. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por esses momentos, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar a respeito da Tua Santa Palavra. Senhor, capacita-me, eu peço a Tua bênção, o Teu direcionamento, que o Teu Santo Espírito possa ensinar aqui nesta manhã. Me coloco nas Tuas mãos e peço a favor de cada um daqueles que estão ouvindo, ó Deus, que sejam alcançados pela Tua Palavra, que sejam tocados pelo Teu Santo Espírito. É o meu pedido em nome do Senhor Jesus, que seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Muito bem. Queridos, hoje nós vamos encerrar aqui o nosso estudo a respeito de Romanos, né? E última aula, então eu já vou até deixar um recadinho aqui já, para eu não correr o risco de esquecer. Na semana que vem nós não temos escola bíblica, porquanto nós temos a ceia, né? A celebração da ceia, que ainda será online, tá? Na outra semana, a escola bíblica já volta no modo presencial, com as limitações, as mesmas limitações que fazem parte da celebração dos cultos de uma forma geral. E uso de máscara, enfim, né? Todos esses mecanismos aí para que a gente possa evitar ao máximo qualquer exposição a risco, né? Então a escola bíblica na outra semana já volta no modo presencial, tá certo? Então hoje aqui nós vamos encerrar a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, que é a 11ª aula, né? Dona Antônia estava até batendo palminha aqui, né, Dona Antônia? Aliás, Ângela, Deus abençoe também, a esposa do Cláudio, que também sempre quando pode está aqui nos acompanhando também, né? Estava dizendo que a 11ª aula, falando a respeito da Epístola aos Romanos, aliás, aqui eu acho que é desse lado aqui, vai aparecer um link, um card, aqui para aqueles que, não você que está acompanhando ao vivo, né? Mas se você estiver vendo isso depois, pelo YouTube, eu vou deixar um card aqui com uma lista desde o primeiro vídeo, desde a primeira aula, se você quiser acompanhar o estudo completo a respeito da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, tá certo? Então, 11ª aula, chegamos aqui ao final do capítulo 15, verso 14, até o capítulo 16. E aqui eu gostaria de dividir esta aula em 3 partes, né? Então, a primeira parte eu gostaria de falar de contextos mais gerais, não só em relação à divisão do livro, mas algumas características, algumas curiosidades que esses versículos finais da carta do apóstolo Paulo aos Romanos nos trazem. Então, essa primeira parte nós vamos falar isso. A segunda parte nós vamos falar, a segunda e a terceira parte nós vamos falar de 2 princípios ou de 2 conceitos elementares na igreja cristã e que são tratados aqui nesse finalzinho da carta, e fazer uma análise também com outros textos bíblicos, sejam textos paulinos ou não, nós vamos fazer isso, que é a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo e a cooperação dentro do corpo de Cristo. Então esses são os nossos assuntos de hoje, é o que nós vamos tratar para encerrar o nosso estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, tá? Então olha só, vamos relembrar o trajeto que nós percorremos ao longo da carta. Dos capítulos 1 ao 8, o apóstolo Paulo faz um tratado soteriológico. O que é isso? Ele faz um estudo a respeito da doutrina da salvação. Fala a respeito da salvação em si, fala a respeito da justificação, fala a respeito da regeneração, da santificação, enfim, de todo o processo de redenção provido por Deus por meio do nosso Senhor Jesus. E de uma forma muito resumida, o que o apóstolo Paulo vai mostrar é que todos carecem da graça de Deus. Não existe um grupo, e ele vai começar lá desde o capítulo 1 falando a respeito daqueles
que julgam não ter ouvido. Olha, a gente não acredita porque ninguém nunca nos falou a respeito de Deus. Então Paulo vai falar a respeito desses, que são indesculpáveis, uma vez que Deus se revela na sua própria criação. Vai falar a respeito daqueles que colocam a sua confiança na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças, né? No seu próprio moralismo, principalmente, né? São os chamados moralistas. E vai falar a respeito dos religiosos, aqueles que colocam a sua confiança na religião. Aqui na religião, em que sentido? Na religião, nas práticas religiosas, né? Ou no ritualismo da lei. E Paulo vai dizer o seguinte: esses grupos, eles estão todos no mesmo balaio. Que balaio é esse? O balaio daqueles que carecem da glória de Deus. O texto de Paulo vai dizer que todos pecaram, todos esses pecaram. Ah, mas eu nunca pequei, eu nunca roubei, nunca matei, aquela conversa, né? Mas Paulo vai dizer que, independente de tudo isso, o aspecto implícito no ser humano pós-queda, que é o de ser tendente ao pecado, ou seja, essa tendência ao mal, faz com que o ser humano necessite de um Salvador, necessite de alguém que o redima. E aí ele vai desenvolver isso, né? Um texto-chave é Romanos capítulo 1, verso 17, que diz que o justo viverá por fé. E se o justo vive por fé, então já não é mais por obras, mas é única e exclusivamente, então, pela fé que nós somos salvos. Não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós somos, mas é por aquilo que Deus faz em nós, né? A operação de nos tornar justos diante de Deus. Isso até o capítulo 8 ele vai fazer isso. No capítulo 9 ao 11, ele ocorre dentro da carta como um texto parentético, né? Paulo abre um parêntese para falar a respeito da dispensação de Israel. Porque quando ele está falando a respeito da justificação pela fé, ele tem em mente um público-alvo que é composto em parte também por judeus, que criam que a lei também era necessária para essa justificação, não somente a fé. E aí Paulo vai falar a respeito de Israel dentro desse plano, como Israel se encaixa dentro desse plano da justificação pela fé. Então, dos capítulos 9 a 11, Paulo vai falar a respeito disso. Do capítulo 12 em diante, Paulo vai tratar de um contexto mais prático. Então, até o 11 é algo mais teórico, né? Algo mais doutrinário, e do capítulo 12 ele fala a respeito de algo mais prático, né? No capítulo 12 ele vai falar a respeito do servo cristão no seu relacionamento com Deus. No capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do cidadão cristão, aquele que se relaciona com a sociedade, que se relaciona com as autoridades constituídas. No capítulo 14 até o capítulo 15, verso 13, que foi o que nós analisamos na última aula, Paulo vai falar a respeito do irmão cristão, da forma como o cristão se relaciona dentro do corpo de Cristo com o seu irmão, né? Então, trata de um contexto mais prático. E nesse finalzinho, Paulo, no capítulo 15, a partir do verso 14, traz aqui algumas razões pelas quais ele está escrevendo essa carta. Também vai falar a respeito da sua impossibilidade momentânea de estar lá na igreja de Roma, dos seus planos futuros, e vai fazer as suas recomendações. Aí tem uma lista de nomes que Paulo fala a esse respeito. Então, olha só, primeiro aqui no capítulo 15, a partir do 14, nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo relembra de algumas questões básicas, né, do Evangelho. Primeiro, para relembrá-los, ele escreve, né, as razões pelas quais ele escreveu, para relembrá-los de algumas doutrinas básicas e dar essa explicação. Segundo, relatar o grande desenvolvimento da igreja nesse setor mais oriental do Império, né? Não lá em Roma, porque Roma ficava mais ao ocidente, né? Mas no lado oriental do Império Romano. Então Paulo escreve também para expor como essas doutrinas estavam sendo aplicadas e como a igreja estava se desenvolvendo nesse território. Também para preparar o caminho para uma visita. Então é o que ele vai falar aqui
exatamente na sequência. E, em quarto ponto, né, para informar sobre sua passagem por Jerusalém, para levar as ofertas que foram recolhidas na Macedônia, e que depois ele tinha intenção de ir para a Espanha, e indo para a Espanha, então passar ali por Roma, né? Nós sabemos que não foi exatamente isso que aconteceu. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ou melhor, não foi do jeito que ele planejou, mas foi do jeito que Deus planejou. Por quê? Ele fez exatamente esse trajeto, né? Indo para a Espanha, passando por Roma. Porém, sem a intenção de ir para Roma, porque Paulo, quando volta dessa viagem, ele é preso, passados ali um pouco mais de 2 anos, é levado para Roma como prisioneiro. Fica lá em Roma por mais 2 anos. A história narra que num determinado momento ele é solto e vai para a região da Espanha. Nós temos documentos históricos mostrando que Paulo esteve na Espanha. E depois é aprisionado novamente quando ele é, por fim, martirizado. E aqui no capítulo, então nesse capítulo, veja aqui algumas características do ministério do apóstolo Paulo, né? Qual era o foco de Paulo nesse ministério? Isso nós vemos aqui nos versículos 18 e 19 de Romanos capítulo 15, que diz assim, ó: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, primeiro, o foco do apóstolo Paulo é sempre a pregação do Evangelho, é sempre falar a respeito de Cristo, não de si mesmo. E aqui nós vemos uma característica interessante, porque Paulo se propõe a dizer aquilo que Deus fez na vida dele, não narrar histórias de outras pessoas, daquilo que Deus fez na vida de outras pessoas, mas naquilo que Deus fez na sua própria vida. Isso nos leva a pensar sobre as experiências que nós temos com Deus. Lá em Eclesiastes está escrito que, capítulo 3, verso 21, salvo engano, mas, bom, deixa eu abrir lá para ver se é isso, né? Vou passar informação, fake news aqui. Deixa eu ver se é isso. Não é. Não é. Falei errado aqui para vocês, mas... depois eu vou colocar que talvez você até saiba, né, do que eu estou falando aqui, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixa eu ver aqui o texto. Que está, e eu já falo para vocês agora, né? Lamentações 3:21. Errei pelo livro aqui. Lamentações 3:21. Então, lá em Lamentações está dizendo assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ora, para você trazer à memória, é necessário que em algum momento isso já tenha passado por lá, né? Tenha passado pela sua mente, ou você tenha experimentado algo. Não há como você lembrar de alguma coisa que você nunca teve contato, que você nunca experimentou, que você nunca experienciou. Então, é importante que nós desenvolvamos um relacionamento com Deus no sentido de buscar realmente essas experiências. E a principal experiência que nós temos na nossa vida é a própria experiência da regeneração, a própria experiência da conversão em Cristo. E essa experiência de ser recebido por Deus como filho, de receber nas nossas vidas o Espírito Santo de Deus, isso por si só já é uma experiência maravilhosa, uma experiência tremenda, que em momentos de dificuldades nos ajuda a compreender quem nós éramos e quem agora nós somos em Cristo. Trazer à memória é isso que dá esperança. Que esperança é essa que nós temos? A esperança de um dia estar com Ele. A esperança de um dia estar na presença do Pai, na presença do Todo-Poderoso. Então que nós possamos buscar essas experiências com Deus
e narrar essas experiências, e testemunhar essas experiências para fortalecer também outras pessoas. Mas isso já entra um pouco naquilo que eu vou tratar lá na terceira parte da aula de hoje, né? Na sequência aqui, nós vemos que Paulo tem um espírito desbravador. Paulo não tem um espírito de se estabelecer no local e ficar por ali. E nós vemos exatamente nesse texto, os versos 20, 22 e 23, que diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então Paulo se propõe a pregar o evangelho em lugares que não foi pregado ainda. Por isso que Paulo não tinha ido a Roma ainda. Lembra que eu falei para vocês em algumas das aulas anteriores que Paulo não fundou a igreja em Roma. Paulo apenas escreve para corrigir certos erros doutrinários ou compreensões erradas a respeito da doutrina da salvação, da doutrina da justificação. Aliás, eu disse, né, que foi prova que uma das pessoas possíveis, um dos personagens possíveis foi Apolo, mas nós temos aqui também, lá capítulo 16, verso 3, falando de Priscila e Áquila, que são duas pessoas também que nesse tempo que Paulo escreve a carta eram líderes ali na igreja, e que são possíveis também fundadores da igreja lá em Roma. No verso 22 ele vai dizer: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, olha só, Paulo diz assim, né? Não tendo mais campo de atividade nessas regiões. O que isso significa? Que todas essas regiões que Paulo passou, eu estava naquele momento, já haviam sido alcançadas e Paulo já tinha estabelecido os fundamentos e os princípios da palavra de Deus, deixando pessoas responsáveis e capazes de conduzir a igreja de Cristo, então, naquelas regiões. Olha, não tendo mais por onde ir, então agora eu vou partir para outro lado, vou partir para o lado da Espanha. E aqui também, a título de curiosidade, a Espanha era considerada, a região da Espanha era considerada como o fim do mundo, porque era a parte mais a oeste do Império, né, que é a região da Espanha, ali na Península Ibérica. Aliás, apenas curiosidade também, lembrando aqui agora, que ali existe um estreito de Gibraltar que separa a Europa da África. E nesse estreito de Gibraltar, na parte europeia, na parte da Península Ibérica, existe uma cidade chamada, não é Jope, Jope foi de onde ele saiu, Jonas saiu, em direção a Tarsis. Quando Jonas é chamado por Deus para pregar em Nínive, ele parte em direção oposta, né? E ele vai, como se diz, exatamente fugir para o fim do mundo, por assim dizer, né? Porque era um porto que ficava na parte mais ocidental do Império Romano. Então, Paulo queria realmente ir para essas regiões para pregar o Evangelho e na ida passar ali por Roma. E uma terceira questão, né? O altruísmo do apóstolo Paulo a favor dos santos, que nós vemos aqui no verso 28, tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha. Né? Aliás, o verso 25 antes, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Verso 28 agora, tendo, pois, concluído isto, ou seja, passado por Jerusalém, consignado este fruto, que é a oferta que foi levantada na Macedônia para ser levada a Jerusalém, irei à Espanha passando por aí. Então, Paulo tinha intenção, mas antes ele sabia da sua obrigação de retornar a Jerusalém para levar a oferta que havia sido levantada lá na Macedônia em favor dos santos. Né? Deixa eu só fazer um intervalinho aqui para ver se está tudo ok, se ninguém falou, se a transmissão. Ok, bom, pelo menos ninguém falou nada, né? Que aparentemente a transmissão está tudo ok. Muito bem, então vamos lá. Continuando. Ainda nessa questão das curiosidades, né, nós temos aqui a portadora da carta,
que é uma mulher chamada Febe. No grego, o nome dela seria Fíbes. E o texto nos diz que ela era uma diaconisa, mas onde que no texto está falando de diaconisa? Está falando que ela servia na igreja de Cencreia, né? Mas a palavra que está no original, no grego, é diakonon. E essa palavra ela está como um substantivo e não como um verbo, né? Esse substantivo indicando exatamente a função da nossa irmã Febe, né, que servia então na igreja de Cencreia como diaconisa. Nós temos o escritor da carta, vai aparecer aqui no verso número 22, que é Tércio. Então não foi Paulo quem escreveu, mas Paulo ditou a carta. Isso era muito comum, né? O Tércio era um amanuense ou um escriba, alguém que anotava ali o ditado verbal da parte de Paulo. Isso Paulo usa em várias vezes, né? Em algumas cartas ele apenas assina no final. Então Tércio também escreve essa carta. E nós vemos aqui no capítulo 16, dos versos 13 até o 16, várias pessoas importantes que serviam lá na igreja de Roma. Então Paulo faz a recomendação aqui, nominalmente, vários nomes. Paulo vai falar daqueles que estavam lá em Roma e que serviam. Paulo saudando, né, todas essas pessoas aqui. E uma curiosidade que nós vemos aqui no verso número 13 faz menção a um tal de Rufo, né? Saúdem Rufo, eleito no Senhor, é igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Isso mostra, olha só, Paulo não tinha ido para Roma. Isso mostra então que esses cristãos não eram originariamente desta região, mas que eram de uma região onde Paulo já havia estado, seja ali na Macedônia, Acaia, ou seja mesmo Síria ou Palestina. E existe uma tradição cristã que afirma que esse Rufo, se você for lá em Marcos, no capítulo 15, verso 21, vai falar a respeito de Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. E lá, Lucas menciona dois filhos de Simão Cirineu. E um deles é exatamente um chamado Rufo, né? E a razão pela qual os nomes são citados é porque eles eram posteriormente, porque obviamente Lucas escreveu depois do ocorrido, depois do acontecimento, cerca de entre 15 e 20 anos depois de Jesus realmente ter sido crucificado. Então Rufo já era alguém conhecido. E essa tradição cristã vai afirmar que talvez esse seja o Rufo, né? Esse Rufo aqui citado por Paulo seja aquele Rufo, filho de Simão Cirineu, né? Então nós temos aqui várias pessoas de várias localidades do Império que foram para aquela região de Roma, né? A capital então do Império Romano. Muito bem, dando sequência aqui para uma parte mais prática aqui, né? Superada essa questão das curiosidades, da contextualização, eu gostaria de falar a respeito da unidade da igreja. Infelizmente, nós temos vivido tempos em que a unidade às vezes é difícil até no lar, até na casa, né? Até numa família, quanto mais na igreja de Cristo. Até porque, se nós formos ler todos os textos bíblicos, as cartas, nós vamos ver exatamente isso, que os problemas existiam desde aquela época. Mas a existência dos problemas não faz com que se altere a essência daquilo que nós devemos viver. Então eu gostaria de ler o texto que está aqui, capítulo 16, Romanos 16, verso 17. Diz assim, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Verso 19, parte B. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Então está falando aqui a respeito de ingenuidade no que diz respeito ao mal
mas um entendimento em relação àquilo que é o bem. E isso ele está escrevendo para cristãos, não está escrevendo para pessoas de fora da igreja. Aliás, esse capítulo 16, existe uma crença, né, de que ele fazia parte do original do apóstolo Paulo, mas não foi comunicado a todas as igrejas. Por quê? Porque o capítulo 16 faz menção a questões específicas, como as recomendações que nós acabamos de falar. A igreja de Roma, então, não fazia sentido mandar essa parte da carta, essa parte da epístola, às outras igrejas. Por quê? Porque as cartas iam para os seus destinatários, por exemplo, a Roma, só que depois essas cartas viravam cartas circulares, ou seja, se faziam cópias ou mesmo o original, e iam para as outras igrejas para que todos tomassem conhecimento daquilo que estava narrado aqui também nas Escrituras, né? Então aqui fala a respeito da unidade do corpo de Cristo. Lá em Atos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, versos 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui, se você continuar vendo, vai dizer que eles partiam o pão nas suas casas, com singeleza e com alegria, de coração realmente, uns para com os outros. E como isso tem feito falta, né, nos nossos dias também, né, ao longo de toda a história. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto que nós lemos com uma certa frequência, né? Pelo menos uma vez por mês, nós nos deparamos com o texto de 1 Coríntios capítulo 11, quando fala a respeito da ceia do Senhor. E a razão de Paulo corrigir o comportamento era exatamente a desunião, né, que existia entre as pessoas que participavam. Se você ler lá depois com calma, pegue lá 1 Coríntios 11, vai mostrar que alguns iam para a ceia, chegavam antes, já iam comendo, já iam bebendo, e aqueles que chegavam depois, né, não tinham nada ali para comer, né? Então alguns ficavam sem nada e outros se embriagavam, né, seja de comida, seja de bebida, participando de uma forma completamente desordenada, né? Então é necessário que nós compreendamos a unidade, que nós somos um em Cristo, né? E se nós somos um em Cristo, já não cabe mais no nosso meio, não cabe mágoa, não cabe orgulho, não cabe egoísmo. Então o que é egoísmo? Egoísmo é você pensar no seu próprio ventre. É o que Paulo disse aqui no texto, né? Que algumas pessoas olhavam simplesmente para o próprio ventre, ou cuidavam, serviam ao seu próprio ventre. Sendo egoístas e não olhando para as outras pessoas. Olha, Provérbios capítulo 18:1 vai dizer: o solitário busca o seu próprio interesse. E Salmo 68, versos 5 e 6 vai dizer: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Então fala que o solitário, no sentido do egoísta, ele busca o seu próprio interesse, mas a partir do momento que ele se coloca realmente diante de Deus e deixa que o Espírito Santo o mova, o direcione nas suas ações, nos seus pensamentos, Deus faz com que esse solitário more em família, ou seja, ele faça parte de uma comunidade. Quando nós estamos falando aqui no contexto de família, estamos falando da família de Deus, daqueles que são feitos filhos de Deus segundo a fé no seu Filho. A Bíblia nos diz que Jesus veio para os que eram seus. Quem eram os seus ali no contexto eram os judeus, a sua família, a sua casa, né? Os seus parentes. Mas os seus os rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, aqueles que aceitaram então a Jesus e receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, a estes foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus,
Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que se fazem filhos de Deus, ou se deixam ser feitos filhos de Deus, a partir da sua união, a partir do recebimento de Jesus, do Cristo, do Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador. Então, nós fazemos agora parte dessa família. Então, aquele que era solitário, aquele que era egoísta, que se deixa conduzir então pelo Espírito Santo, esse é inserido no corpo de Cristo. Esse é inserido na família de Deus. E nós precisamos compreender que deve haver unidade, aqui, uma unidade cristã. E eu sei que a maioria dos que estão nos acompanhando aqui são da Igreja Quadrangular. A grande maioria. Mas nós não estamos falando aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Nazareno, ou da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana. Não, nós estamos falando aqui a respeito da Igreja Cristã. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele não voltará para buscar uma placa de igreja. Aí eu vou pegar só essa igreja aqui porque é essa que é a certa. Não. Ele vai voltar para buscar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, é o conjunto de salvos em todas as partes do mundo. Aqueles, então, que se voltaram para o Senhor Jesus, que reconheceram a necessidade de redenção e colocaram as esperanças dessa redenção no sangue derramado por Jesus. Esse é o corpo de Cristo. É isso que a Bíblia vai dizer, é isso que a Bíblia vai narrar. Então nós devemos agir de forma a ter unidade nesse corpo. E é claro que o apóstolo Paulo até fala a respeito desses que causam dissensões, que causam divisões. Aliás, no Antigo Testamento diz que Deus abomina esse tipo de situação. Deus abomina aquele que causa contenda entre irmãos. Essa pessoa ela precisa ser cuidada, ela precisa ser reprovada e corrigida. E se arrependendo da sua conduta, reintegrada ao convívio da igreja. Então, isso num contexto geral, é isso que a Bíblia nos diz, é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Então, é necessário que nós compreendamos isso. Eu gostaria de ler mais um texto que vai falar a esse respeito, né, que vai trazer esse ponto também, que está lá em Efésios, no capítulo 4. Que fala a respeito da unidade da igreja. Efésios, capítulo 4. E versículo de número 1 ao 6, eu vou ler aqui. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, olha, vivam de maneira digna a vocação. Que vocação é essa? Né? Nós somos chamados filhos de Deus. A nossa vocação agora é de anunciar as boas novas, de anunciar o Evangelho, de sermos um só corpo. Com toda humildade e mansidão. Então lembra, olha, egoísmo, orgulho, mágoas. Então agora o que a gente tem que ter? Humildade e mansidão e longanimidade. Que a longanimidade é você ter uma paciência, ou ser tardio para irar-se. Não é propriamente a paciência, mas é ser tardio para se irar em relação a essas situações. Aliás, quando a gente fala de mágoa, eu falei um pouquinho mais de egoísmo, na verdade, e o egoísmo ele tem a sua ligação ali também com o orgulho, mas quando nós falamos a respeito de mágoas, isso é extremamente prejudicial, porque nós não devemos alimentar nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa contra ninguém, porque isso impede inclusive que as nossas ofertas sejam aceitas diante de Deus. A Bíblia diz que se alguém vai entregar a sua oferta e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que você deve fazer? Deixar a sua oferta de lado, vai lá, se acerta com a pessoa e depois vem e oferece, porque se você oferecer antes não vai resolver, não vai adiantar nada. Então é necessário que nós não alimentemos isso. Porque alguém disse certa vez, que a mágoa é você tomar um veneno querendo que o outro morra. O mal está naquele que guarda a mágoa.
Por isso que eu gosto de dizer o seguinte, que muito se fala a respeito de liberar perdão, mas você não libera perdão, você libera mágoa, você não libera perdão. Porque o perdão é individual, o perdão é para quem fez o mal. Perceba, entenda isso. Se eu fiz o mal, eu vou receber perdão da parte de Deus. Agora, quando alguém faz mal a mim, essa pessoa talvez tenha já se reconciliado em relação a isso com Deus. O correto seria que a pessoa viesse até mim e se reconciliasse também. Mas, muitas vezes, as pessoas não conseguem perdoar e ficam segurando mágoa. Então, o que nós precisamos liberar, na verdade, da nossa vida é mágoa. Porque a mágoa vai corroendo o nosso interior. Nós vamos definhando exatamente em função disso. Nós não podemos agir dessa forma, muito menos dentro da casa de Deus, muito menos. Porque aquela pessoa pisou no meu pé e não pediu desculpa. Ora, amados, a pessoa às vezes pisou sem querer, nem viu, foi embora e não vai pedir perdão nunca, porque ela nunca percebeu aquilo que ela fez. Então são coisas às vezes tão pequenas, como se diz aí, as picuinhas, da vida, que não devemos colocar o nosso foco nessas questões, não devemos ficar alimentando essas coisas. Olha, porque o outro aparece mais do que eu, porque o outro... Gente, isso não cabe dentro do corpo de Cristo. Esse é um tipo de sentimento que é extremamente danoso dentro do corpo de Cristo. Não devemos fazer isso. Não devemos nem participar da ceia se tivermos algo contra alguém. A Bíblia diz que aquele que não discerne o corpo de Cristo come e bebe para a sua própria condenação. Então nós precisamos, veja que o problema era a falta de comunhão. Nós precisamos estar em comunhão com Deus e em comunhão com a nossa igreja, em comunhão com os nossos irmãos, para que possamos participar da forma adequada também da ceia. Mas seguindo na narrativa, e ele diz, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz um pouquinho antes, suportar uns aos outros. E não é aquela questão, falar, eu não suporto aquela pessoa, aquela pessoa não suporta o jeito dela. Não é isso. Suportar é colocar no ombro, é carregar. Tem um irmão mancando, bota ele no seu ombro e leva, carrega naquilo que que for possível. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a questão da cooperação, que está relacionada com essa questão da unidade. E eu vou falar um pouco mais a respeito disso. E no verso 4, lá de Efésios, ele vai dizer, há somente um corpo, e é um só Espírito, como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Então veja, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então, se há um só Deus, se há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, nós somos um em Cristo. Deixa eu dar uma olhada, ver se tem alguma novidade aqui. Alguém falando aqui que está travando. Continua travando, gente? Alguém poderia colocar aqui para mim? Alguns estão falando que está tudo ok, Está ótima a transmissão. Ok. Agradeço aqueles que retornaram aqui. Ok, então vamos lá. E o Nivaldo até chegou a comentar aqui, Tem causas, às vezes, que a pessoa entendeu por mal algo que alguém fez inocentemente. É isso aí mesmo, Nivaldo. Exatamente isso. Então, por isso que nós não devemos guardar mágoa. E olha só, é interessante isso, Porque quando eu disse que você deve, quando dá oferta, se você lembrar de alguém que tem algo contra você, não é se lembrar de algo que você tem contra. E por que isso é importante? Porque isso faz diferença. Porque quando é de outra pessoa, você pode pensar assim, falar,
Eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada. A pessoa está brava comigo, o que eu vou fazer? Ela que fique brava. Não, a Bíblia manda você ir lá e conversar com ele. Fala, irmão, o que está acontecendo? Então perceba que todos os esforços devem ser nesse sentido, deve ser no sentido de que nós nos reconciliemos, de que nós sejamos realmente uma família em Cristo. E aí é que entra a questão da cooperação. E eu vou ler o texto aqui, que está em Efésios, no capítulo 4 ainda, versos 15 e 16. Ó. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja aqui, o que está dizendo aqui, em outras palavras, né? Ok, no Face está tudo ok, agora está ok, beleza. O que o texto ele está dizendo? Ele está dizendo que o corpo em si ele opera em conjunto para o seu próprio crescimento, para o crescimento do próprio corpo de Cristo. Então eu digo, existem duas analogias bíblicas que são ditas em relação à igreja como um todo, que é como uma construção espiritual, como um edifício espiritual e como o corpo de Cristo. Veja que num edifício, um tijolo, ele é um tijolo, ele não é o edifício. Ele faz parte do edifício. O tijolo é uma peça que é colocada ali. Assim como no corpo, um membro não é corpo em si, mas o corpo é o conjunto dos membros. Um braço não é corpo, um braço sozinho é um braço. Não vai fazer absolutamente nada. É necessário que ele esteja ligado no corpo e o corpo no cabeça, que é Cristo. Então essa analogia que é mencionada aqui em relação ao corpo é que cada um de nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. O braço não tem a mesma função da perna, que não tem a mesma função do coração, que não tem a mesma função do pulmão. E se você retirar alguns órgãos, né, você desconfigura tudo aquilo que o corpo pode ser em si mesmo. Então cada um desses membros que nós fazemos parte desse corpo operam em justa operação, né? Eles trabalham em justa operação, em cooperação. Cooperação é operar em conjunto, cooperação, operar em conjunto. Então nós precisamos trabalhar em conjunto para que todo o corpo seja saudável, para que a unidade desse corpo seja perfeitamente visível pelas pessoas. É necessário que nós operemos em conjunto uns com os outros. Lá em Coríntios, no capítulo 12 até o 14, vai falar a respeito dos dons espirituais, né? E se você quiser, olha, eu já falei de 1 Coríntios 11, né? Agora tem 12 ao 14, daqui a pouco você vai ler a carta aos Coríntios completa, né? Mas a questão aqui que ele fala a respeito de que cada um dentro do corpo de Cristo tem um dom. Eu não vou nem entrar na questão aqui de dons espirituais, dons pessoais, dons ministeriais, nada disso. Mas fato é que todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos um dom. E qual é a função do dom que nós recebemos de Deus? Operá-lo em favor do nosso próximo. Operá-lo em favor das outras pessoas, não a favor de nós mesmos. Então é mais ou menos o seguinte: naquilo que eu tenho fraqueza, naquilo que eu sou fraco, naquilo que eu sou falho, eu recebo o auxílio do meu irmão, que é forte naquilo. Mas naquilo que ele é fraco, Deus me capacita e me dá força para ajudá-lo e auxiliá-lo também nessa fraqueza. Nós nem sempre estamos bem. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar mal. Hoje eu estou bem, eu posso ajudar alguém. Amanhã eu estou mal, eu serei ajudado por outro alguém. E é dessa forma que o corpo de Cristo funciona. Através da justa operação entre cada parte, entre cada membro do corpo de Cristo,
Bom, eu já fiz a leitura aqui do verso número 17 do capítulo 16 de Romanos, que fala a esse respeito da unidade e da cooperação. Efésios no capítulo 4, depois se você quiser também, fica mais um texto aí sugerido, né, para que você possa fazer a leitura também. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração nesse sentido. Às vezes nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus para que nós possamos realmente mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de ver as coisas. Porque muitas vezes ficamos tão restritos a uma conduta que muitas vezes nem percebemos que aquilo está sendo danoso para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. A falta de percepção do erro. E às vezes Deus usa outra pessoa para vir e falar: olha, irmão, cuidado com isso. O próprio Deus vem através da sua palavra, e por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, por isso que é importante lermos a Bíblia e meditarmos nela. Porque o Espírito Santo fala ao nosso coração quando lemos a palavra de Deus, porque a palavra é de Deus. Davi, quando comete o pecado com Batseba, e Natan vai lá falar com ele, o que acontece? Ele vai dizer que o homem, aqui a história que Natan conta, é digno de morte. Mas Natan conta a história para mostrar o próprio pecado de Davi, ele nem se apercebe. No momento em que Natan fala, esse homem é você, aí ele cai em si. Ele se arrepende, passa a agir então de forma a reparar esse dano, reparar esse erro. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então por isso que nós precisamos vigiar, por isso que nós precisamos ter essa atitude proativa de muitas vezes reavaliar ações, reavaliar atitudes que nós temos. E isso pode ser feito de uma forma interior, você analisando, isso pode ser feito de forma a um outro que vem e nos dá esse feedback, nos dá esse toque, mas essencialmente pela palavra de Deus, pela leitura e meditação da palavra de Deus, que por meio disso o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, falará ao nosso coração. E os versos finais de Romanos, que eu gostaria de fazer a leitura agora, no capítulo 16 e versículo 25, né? Até para que nós possamos encerrar nossa aula, que já está chegando no final aqui do nosso tempo. Versículo 25 ao versículo 27. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Toda a glória deve ser dada a Deus. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos deve ser direcionado à glória de Deus. E por que nós devemos dar glória a Deus? Verso 25, porque é o poder de Deus que nos confirma na presença dele. Ainda no verso 25, porque foi Deus quem proveu o evangelho, foi Deus quem proveu as boas novas para nosso crescimento, que nos proveu a oportunidade de redenção. Verso 26, porque é pela fé em Cristo que nós somos conduzidos então à obediência a essas boas novas, à obediência a esse evangelho. E no verso 27, nós devemos dar glória a Deus, porque é por meio da mediação de Jesus que todo o processo de salvação, que todo o processo de redenção opera nas nossas vidas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os que participaram, a todos os que estiveram, né, durante todas essas semanas aqui participando ao vivo das nossas aulas, daqueles que assistem posteriormente, né, os vídeos que são gravados, depois vai lá pro YouTube.
Gostaria de agradecer a todos vocês. E o meu desejo é que cada palavra sirva realmente para que nós possamos melhorar cada vez mais na presença de Deus. Esse é o nosso objetivo, crescermos cada vez mais como cristãos, tendo como alvo, tendo como padrão o próprio comportamento que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso padrão, sempre foi e sempre será. E nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O Espírito Santo nos auxilia nas fraquezas, nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos em que nós estamos para baixo, nos momentos em que nós estamos para cima, nos momentos em que nós nos colocamos como instrumentos na mão dele para que possamos ser usados em favor de outras pessoas, e nos momentos em que nós nos colocamos como objeto da misericórdia de Deus por meio da vida de outras pessoas também. E é dessa forma que nós vamos caminhando cada vez mais e crescendo na presença do nosso Deus. Amém? Queridos, Deus abençoe, viu? E eu gostaria de encerrar com uma oração, mas vou fazer uma oração para encerrar e depois fazer alguns comentários aqui, alguns avisos também. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por todo este caminho que o Senhor nos conduziu. Obrigado, Espírito Santo, por ser parte diária da nossa vida. Todos os dias somos dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Nos colocamos como servos do Senhor, instrumentos para sermos usados pelo Senhor. Agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanharam. A minha oração, Senhor, é que a tua bênção esteja em cada lar, em cada casa, representada por essas pessoas que estão acompanhando. Paizinho, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, a cada um, que essa bênção seja estendida a cada membro da sua família, que tenhamos um domingo na tua presença, um domingo abençoado e uma semana de boas notícias também na tua presença. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.